Começando agora mais um E-Show. Empreendedorismo, inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver o primeiro episódio da super série Luciana Balbino, a destemida desbravadora. Ela fala de sua origem numa região humilde que, com muito estudo, liderança e determinação, conseguiu colocar no mapa do turismo nacional. História espetacular. Vamos ver, Luciana? Então, vamos com a gente! Estamos aqui com Luciana Balbino. Olha, uma empreendedora que não tem igual. Eu não vi igual ainda. Não vi. E olha que nós já temos aqui mais de 200 programas. Bem, Luciana, em primeiro lugar, que prazer ter você aqui com a gente. Essa simpatia, com essa energia de empreendedora. Eu já falei para você qual é o nosso propósito. E você, mais do que tudo, você passa toda essa energia de empreendedor e certamente vai inspirar muitos outros jovens a também fazer igual. Eu queria que você contasse sua história, sua trajetória desde criança. Fique à vontade para contar onde você nasceu. Conta aí pra gente. Oi, Flávio. Primeiro quero falar da alegria, satisfação de atender ao seu convite e estar aqui contando um pouquinho dessa minha história, que eu tenho uma grande alegria, um grande orgulho de contá-la e, de modo especial, influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo que eu fiz. Eu tenho um grande orgulho de ser uma matuta sabida, como eu gosto de dizer nas minhas palestras, e resido aqui, né, na comunidade de Xande Jardim. É uma comunidade que fica na cidade de Areia, na Paraíba. A gente está localizado no Brejo Paraibano, a 118 quilômetros de João Pessoa, que é a capital aqui da Paraíba. Eu começo sempre dizendo que nasci aqui, na zona rural, na comunidade de Xande Jardim. Resido aqui, nunca saio para fazer minhas palestras, mas volto. E peço a Deus a graça de que, enquanto vida eu tiver, que eu nunca precise sair da zona rural, nunca precise sair do campo, nunca precise abandonar a minha comunidade para ter qualidade de vida e, de modo especial, para viver. E a nossa cidade, ela está a menos de 200 quilômetros de Recife, menos de 200 quilômetros de Natal. É uma cidade patrimônio histórico nacional, que fica no alto de uma serra. A cidade de Areia está a 618 metros de altitude ao nível do mar. Uma cidade que a gente tem a alegria de ser uma cidade fria, uma cidade que, pela literatura, a temperatura varia de 14 a 22 graus. É uma cidade patrimônio histórico nacional. Dá licença, hoje... é fria só na temperatura, porque a energia desse povo aí é quente. É verdade. É uma cidade que, se de repente tiver frio, o povo toma uma cachaça para esquentar, porque é uma cidade que tem muitos engenhos de produção de cachaça e uma cidade que hoje um dos grandes atrativos e fontes de trabalho, renda, é justamente o turismo. E nessa cidade que tornei a ser a pessoa que sou hoje, com a graça de Deus, com o meu trabalho e dos meus amigos de associação, a gente gera hoje mais de 64 trabalhos diretos aqui na comunidade e indiretamente são mais de 200 famílias que a gente beneficia com esses empreendedorismos que a gente tem aqui na comunidade. Onde hoje a gente tem a alegria de ter um restaurante, que é o restaurante rural Vó Maria, um restaurante premiado nacionalmente e internacionalmente, porque serve uma culinária regional, serve o que a comunidade produz. Temos também uma fábrica de polpa de fruta, onde a gente produz as polpas, os agricultores familiares produzem as frutas, a gente adquire essas frutas aqui e produz essas polpas de fruta e vende para merenda escolar, vende para todos os hotéis, pousadas, restaurantes, supermercados da região. Temos também o artesanato na Palha da Bananeira, temos também a Vila Empreendedora, temos também a Bodega Vó Maria, temos o turismo na Mata do Pau Ferro, que foi onde toda a nossa história começou, na idade de ficar aqui ou ir para os grandes centros, a gente optou ficar aqui e viver também de turismo. Se você me permite, eu tô vendo que tem tudo essa comunidade aí. Agora, para chegar nesse tudo aí, como é que começou isso aí? Hoje é bonito, mas quando começou não era tão bonito assim. Não começou com esses empreendimentos. Na verdade, a gente era uma comunidade como qualquer outra. Uma comunidade rural, onde as pessoas chegavam à idade de 18 anos e iam para os grandes centros à procura
procura de trabalho. E aqui foi diferente, de modo especial, porque eu sempre tive uma mãe e um pai que sempre foram funcionários públicos, mas o meu pai, por exemplo, ele sempre quis negociar, né? Ele tinha uma bodega na nossa casa. Uma bodega é um supermercado, vamos dizer, em miniatura. É onde se vende tudo para as pessoas da região. E desde muito cedo que a gente ajudava nosso pai nessa bodega. E minha mãe também sempre foi uma mulher muito trabalhadeira, que além de ser merendeira de uma escola, ela fazia merenda para a criançada. Na época, por exemplo, da safra de caju, que é essa época, inclusive eu tô aqui debaixo de um pé de caju que tá cheio de caju, tomara que não caia nenhum em cima de mim. Então, na época dos cajus, a minha mãe, ela sempre gostava de apanhar as castanhas, né? A castanha que tira a amêndoa, que faz doce, que faz cocada, que faz bolo, que faz muita coisa, né? E aqui tinha um sítio muito grande de caju. Eu me lembro que com 5 anos de idade, ela ia, não tinha com quem deixar a gente, levava a gente também para ajudar. E com os meus 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu já juntava aquelas castanhas e mamãe tinha as delas e eu tinha a minha. Eu, desde menina, que tinha aquela coisa de juntar a castanha, vender a castanha e investir aquele dinheiro em alguma coisa. Eu acho que o empreendedorismo começa em mim nesse momento, quando eu vejo que eu não posso gastar tudo o que tenho com bombons, com pirulito, mas que eu tinha que guardar algum desse dinheiro. E o engraçado é que mesmo uma menina de 6 anos, eu já tinha esse pensamento. Eu juntava as minhas castanhas, deixava para vender no final quando estava num preço bom, porque no começo, quando tinha muita castanha, o preço era lá embaixo, né? A oferta, quando é grande, o preço diminui. E eu segurava minhas castanhas para vender no final da safra, porque o preço era melhor e eu teria uma renda maior. E aí, eu juntava essas castanhas, comprava meu material escolar. O engraçado é que a safra de caju sempre era dezembro, janeiro. Quando as aulas começavam em fevereiro ou março, além dos cadernos e lápis que a minha mãe comprava junto com meu pai, eu queria ter o meu material diferente, bonito. Eu queria ter a borracha, né, no formato de picolé que cheirava. Eu queria ter a coleção que os meus colegas não tinham, né? As suas vaidades, né? Suas vaidades, mas feitas com seu esforço, né? E comprava com meu esforço, com meu recurso, com meu dinheiro. E quando não tinha a castanha, pegava e apanhava macaíba, que é um frutinho que tem aqui, e vendia essa macaíba para um compadre do meu pai. E também tinha a minha renda, nunca ficava sem ter aquela renda que eu tanto gostava e que tanto me ajudava a comprar as coisinhas que eu tinha vontade. E eu lembro, Flávio, e isso com muita alegria, que com 9, 10 anos de idade, eu comecei a fazer empeleitada com meu avô. Empeleitada, para vocês daí entenderem, é mais ou menos o seguinte: eu fazia um contrato com ele tinha muitos roçados, muita mandioca, né, muita milho, muito feijão, muita fava. Às vezes ele não conseguia dar conta e crescia um mato grande, e esse mato não era bom para plantação. E aí eu começava a perguntar se ele não queria fazer uma empeleitada, ou seja, um contrato que, se ele fizesse, eu limpava toda aquela roça por tantos reais. E aí ele dizia, eu acho que meio que para me desafiar, que sabia que eu não ia dar conta, ele dizia: tá certo, vamos fazer a empeleitada. Só que eu já, nessa época, já tinha um colaborador, que era meu irmão. Eu acertava com o vovô, levava meu irmão, ele era um rapazinho mais velho do que eu, né? Muitas vezes deixava ele lá trabalhando e ficava olhando o trabalho, descansando, fazendo corpo em molo, né? Mas no final o dinheiro era dividido em partes iguais para ele e para mim, porque tinha sido eu que tinha ido negociar com o vovô. Você foi buscar o negócio, foi buscar o business. Isso, sempre tinha essa coisa, né? Então, muitas vezes até vovô nem queria pagar, porque ele via que eu terminava mais rápido do que o que ele imaginava. Aí vovó entrava na história e dizia: pode pagar, que você combinou o valor com ela e tem que pagar mesmo. Vovó era figura, né? Ela ia lá e vamos lá, tem que pagar minha neta. E hoje eu brinco dizendo que eu já tinha empregado naquela época, já tinha um colaborador, que era o pobre do meu irmão, né? Mas na verdade, assim, o que trouxe muita renda para mim, ainda menina, e hoje eu brinco dizendo que eu fui considerada a maior empreendedora mirim dessa comunidade, foi quando eu inventei de plantar maracujá. Eu peguei as sementes de uns maracujás que apareceram aqui,
eram uns maracujás grandes e que não tinha na região. O marido da minha tia começou a plantar esses maracujás, ela dava uns a gente e quando mamãe fazia o suco eu pegava as sementes e guardava. E de minha cabeça mesmo comecei a botar a semente no sol, depois inventei de plantar essas sementes, depois nasceu muita semente num canto. Da minha cabeça eu achava que aquilo ali não ia dar certo, comecei a repicar aqueles pezinhos, deixar só 2 ou 3 pés no saquinho de arroz, de açúcar, de café, e eles começaram a crescer e quando eles estavam já colocando os pendãozinhos, eu peguei aqueles pés de maracujá e coloquei nos pés de árvore que tinha no sítio do meu avô. Coloquei no pé de caju, coloquei um, no pé de manga coloquei outro, no pé de limão coloquei outro, e esses maracujás começaram a crescer sozinho e começaram a dar esses maracujás. Quando eu menos esperava, eu tinha 200, 300, 1.000, 2.000 maracujá por semana. E eu alugava um carro de mão, que era do compadre do meu pai, porque eu já sabia que eu não podia alugar um carro de combustível, porque era muito caro o aluguel. Então eu alugava um carro de mão e meu compadre saía empurrando o carro de mão com aqueles maracujás e levava para um senhor que tinha um banco na feira, e esse senhor comprava meus maracujás. Era um dinheiro tão bom que eu passei a comprar agora minhas roupas e tudo que eu precisava com esse dinheiro. Quanto mais eu coletava maracujá, mais vontade eu tinha de aumentar a plantação de maracujá, porque mais dinheiro no final eu ia ter. E nessa época foi quando a minha avó fez uma promessa e todo final de semana ela ia para a igreja da cidade vizinha, e ela me levava com ela, né? Eu aprendi a ler muito cedo e ela me levava. Os avós sempre têm essa coisa de não ir para a cidade sozinho, de levar um neto, né, para agradar. Ela me levava e ela começou a me incentivar para ler na missa, ler a precezinha. Eu lembro que no primeiro dia, Flávio, que eu fui ler aquela prece, e toda essa história tem a ver com a minha liderança nos dias de hoje, porque foi na igreja onde eu aprendi a falar em público. Comecei a ler a prece, bem pequenininha. No primeiro dia tremi mais do que vara verde, ficava desesperada, mas eu digo, eu vou. Coragem, né? Coragem pra ir lá, vai tremer, e aí... vai com medo, mas vai, né? Vai com medo, mas vai. Ensaiei umas 500 vezes, Flávio, aí fui. Li a prece, no primeiro dia foi ruim, no segundo também, no terceiro já tremi um pouco menos, no quarto já era boa toda, tava craque, como se diz. Aí me mandaram ler a leitura, que era maior, a primeira, a segunda leitura da missa. E eu comecei a ler e comecei a achar bom, porque eu prestava bastante atenção nas pontuações, nas entonações, e o padre começou a gostar muito da minha leitura, porque eu fazia uma leitura muito correta. Ele não sabia que eu li umas 10 vezes antes, sabe? Que era pra saber ler direitinho na hora, pra receber os... Me permita, preparação, ou seja, você se preparava pro desafio. Mas vamos lá. Exatamente. E eu sei que eu comecei a ler de uma forma tão bem que o padre começou a me chamar de professorinha. Toda vez quando ele chamava pra ler, dizia, vem professorinha. E eu ia de carreira, toda contente. Eu sei que quando passou os tempos, se ele deixasse eu rezar a missa no lugar dele, eu rezava. Então, com a vontade que eu tava lá. E nessa época, eu comecei a fazer a primeira Eucaristia. Nesse momento onde eu me encontrei com os amigos que hoje fazem parte da associação, que é quem comanda o empreendedorismo aqui na comunidade, quem gerencia os empreendimentos. Antes de fazer a primeira Eucaristia, todo domingo tinha o catecismo, né? Que a gente tinha que ir lá para aprender as rezas, para aprender a ser gente, como o povo daqui diz, sabe? Quando a gente fez a primeira Eucaristia, vovó, que é muito religiosa, disse, agora você vai entrar no crisma junto com os mesmos meninos que vocês fizeram a primeira Eucaristia. E aí eram uns 20 mocinhas, rapazinhos. Quando a gente se crismou com nossos 13, 14, 15 anos, a gente já estava tão acostumado a estar na igreja, nos catecismos, que a gente teve a ideia de montar um grupo de jovens, para não se perder aquele monte de adolescentes, né? E eu sei que a gente montou esse grupo de jovens. Quando eu cheguei para a primeira reunião do grupo de jovens, o povo queria rezar. Eu digo, ô minha Nossa Senhora, nós já passamos 2 anos rezando, eu mesma não venho para essa reunião se for só para rezar, não. Aí eu fui, tomei logo à frente, eles só queriam rezar e era tudo incluído, não tinha uma liderança, não tinha uma coordenação. Aí eu digo, se for para vir para cá somente para rezar, um negócio sem pé, sem cabeça, eu também não venho. Agora, se vocês quiserem praticar o que a reza pede, aí eu venho. Aí, mas o que é que a gente vai fazer? Eu digo, olha, tem muita gente aqui na comunidade que precisa de ajuda, e a reza não diz que é para ajudar as pessoas, então por que agora a gente não começa a ver o que é, quem está precisando de ajuda? Hoje eu sei que é um diagnóstico que a gente fez de inocência, né? Todo e qualquer plano de negócio tem que ter o diagnóstico antes, e
esse foi o nosso primeiro plano de negócio, sem saber. Eu adorei colocar reza em prática. Ou seja, não a gente sabe o que Deus fala. Vamos botar em prática esse negócio, não é isso? E aí diagnosticamos, Flávio, a comunidade. Descobrimos que tinha muita gente perto de nós, que nós nem imaginávamos, que tinha dificuldade de alimentação, no sentido de que os salários que ganhavam eram miseráveis, que mal dava para comprar um almoço e um jantar. Eram pessoas que não tinham café da manhã. Descobrimos várias pessoas enfermas que precisavam ir para Campina Grande, que é um grande centro, uma cidade que fica a 45 quilômetros de Areia, e é quem recebe, é quem tem bons hospitais, bons médicos. Descobrimos essas pessoas que passavam por essas necessidades, que precisava de um médico mais urgente, que precisava de medicação, que precisava de uma certa forma de exames mais aprofundados e que não tinha condição. E eram nossos vizinhos. E aí a gente começou a fazer a história que hoje é a vaquinha virtual. Naquele tempo, as rifas, arrumava um prêmio qualquer e aí fazia as rifas e todo mundo passava a vender aquelas rifas. Uma outra coisa que a gente fazia muito para alavancar recursos era organizar festas juninas, organizar festas de padroeira, porque nessas festas a gente faz o forró, que é muito característico. E festa junina é a grande festa do Nordeste, né? E aí eu sei que a gente começou a organizar essas festas, tudo com um propósito. O engraçado, hoje, depois de tantas formações, de tantos cursos que eu fiz, de tantas consultorias de Sebrae, de tantos outros órgãos que conseguimos, hoje eu sei que o que a gente faz é um planejamento. Mas naquela época, a gente aprendeu a fazer o planejamento na prática. E isso me emociona muito nos dias de hoje, de saber que, enquanto menino, a gente nunca fez nada, e isso me arrepia, nunca fez nada sem antes fazer um planejamento. E a gente preparava aqueles planejamentos para o ano inteiro, Flávio. E a cada reunião que acontecia de 15 em 15 dias, a gente acompanhava aquele planejamento que a gente anotava naqueles caderninhos. Toda reunião a gente lia a ata para ver o que foi que ficou pendente, o que foi que a gente organizou. E aí a gente colocava, esse ano a gente vai comprar um som para a capela. Nesses primeiros 3 meses, a gente fazendo isso, a gente compra esse som. Nos outros 3 meses, a gente vai comprar uma feira bem grande, vamos segurar aquela família durante um período, comprando a feira que eles precisam para se alimentar melhor. No outro ano, a gente avaliava o que foi que a gente tinha feito, agradecia a Deus e vamos planejar o próximo ano. Quantas famílias a gente ajudou, quantas feiras a gente fez, quantas pessoas a gente levou para Campina Grande, quantas pessoas a gente ajudou comprando os medicamentos. Ao longo dessa história, a gente já conseguiu fazer 2 casas de tijolos para 2 famílias que moravam em casa de taipa. Casa de taipa é aquela casa que faz de madeira, de pau a pique, que bota apenas uma massa, não é uma casa muito segura. Tinha essa casa, e essa casa ia cair por cima daquela família. Um pai, uma mãe, 2 crianças, que essa casa tinha caído já o reboco, tava apenas o pau, os paus em pé e um pouco do barro, e quando dava um vento, Flávio, a casa fazia isso. E um belo dia eu fui olhar essa cena. E eu digo a você, parece que eu tô vendo aquela casa se balançando. E quando foi naquele ano, a gente começou a trabalhar. Trabalhamos 6 meses. Bingo, festa, organizando as coisas pra gente fazer essa casa de tijolo pra essa família, pra dar essa moradia digna pra essas pessoas. Uma casa simples, mas uma casa de tijolo, uma casa de cimento, uma casa de piso, uma sala, uma cozinha, 2 quartos e um banheiro, para uma família que nunca tinha tido um banheiro na vida deles. Eles faziam as necessidades no mato. Quando a gente vê uma família que está morando numa situação como essa, a gente vai logo lá, se junta e começa nosso trabalho. Assim foi a casa de Tonha e assim está sendo a outra casa que a gente começou, que é a casa de Severino e seus 7 filhos, que moram também numa casa de taipa. E isso sem levantar bandeira para nenhum político. Eu faço questão de dizer isso, porque isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho. Todos os políticos que aparecem, que queiram nos ajudar, a gente recebe ajuda porque eles são nossos empregados. Mas está levantando bandeira para A ou para B, isso a gente nunca faz. Que show, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, você vai ver o 2º episódio com a Luciana Balbino, essa destemida desbravadora. A Luciana continua a contar como fez para liderar um grupo de jovens e iniciar a transformação que realizou. Você vai ver a Luciana? Claro que vai, vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de William Shakespeare. E quem mandou foi M. Carlos Santos Pereira, de Londrina, Paraná. Vamos à frase.
Fortes razões fazem fortes ações. William Shakespeare. Valeu, grande M. Carlos! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Agora, se está aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Agora é importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!